Olá, me chamo Anderson Luiz Zulen, sou aluno de zootecnia do Centro de Ciências Agrárias do campus de Marechal Cândido Rondon e sou autor do trabalho intitulado como Digestibilidade in vitro da matéria seca, matéria orgânica e fibra em detergente neutro, FDN, da parte aérea da mandioca in natura, murchicida e após a silagem. Como coautor tenho Maximiliane Lavarce Zambon, Maria Luísa Fischer, Raíssa Marcele Martins Pereira e Nicole Lauana Ferreira. Então, atualmente, a produção de leite conta com o preço pago pelo litro de leite muito baixo. Então, a ideia é, sempre que possível, baixar o custo de produção. E uma alternativa é utilizar uma sobra do processo da colheita da raiz da mandioca, a parte aérea da mandioca, sendo ela conservada na forma de feno, silagem ou até mesmo in natura. A parte aérea da raiz, da parte aérea da mandioca, é uma parte muito nutritiva. Então, Modesto, em 2004, observou que a parte aérea da mandioca conta com 20,16% de proteína. A proteína é a parte mais cara da dieta. Então, a mandioca tendo um teor de proteína tão alto como 20% é algo bem interessante para utilizarmos. A época do corte da mandioca, então, vai influenciar na qualidade desse material. E a colheita feita após a senescência das folhas vai diminuir a qualidade do material colhido. Então, vai diminuir as folhas, consequentemente vai diminuir a proteína. Os nutrientes mais solúveis estão na folha, então é ideal que seja feito antes da senescência das folhas. A quantidade e a qualidade da fibra são muito importantes para a nutrição de ruminantes. Então, o objetivo desse trabalho foi realizar a digestibilidade in vitro da matéria seca, o DIV-MS, da matéria orgânica, DIV-MO, e da fibra de detergente neutro, DIV-FDN, da parte aérea in natura pré-secada e após ensilagem. O experimento foi realizado na Estação Experimental Professor Antônio Carlos Santos Pessoa e análises laboratoriais nos laboratórios de nutrição animal e microbiologia da UniOeste. A implantação da cultura da mandioca foi realizada em torno de 10 meses antes do corte. As análises foram realizadas com a parte aérea da mandioca in natura, murchas ao sol e após a ensilagem. Nas análises realizadas, então, foi realizada análise de matéria seca e matéria mineral. Em FDN foi realizado pelo método Van Soest. Matéria orgânica calculada pela diferença entre matéria mineral e matéria seca total. E a digestibilidade in vitro da matéria orgânica e da matéria seca pela técnica de Tilley e Terry. E a digestibilidade in vitro da FDN foi utilizada a técnica adaptada por Holden e colaboradores. Então, após feita a coleta desse material, tanto os 3 materiais, eles foram secos em estufa, moídos em 1 milímetro em moinho, colocados em saco de TNT 5x5, 0,25 gramas em cada saco e selados a quente, a calor. Foi feita a coleta de líquido ruminal, então utilizamos animais bovinos canulados, onde foi feita a coleta de líquido ruminal colocado dentro de uma garrafa térmica, juntamente com o gás CO2, garantindo assim um meio anaeróbico para a sobrevivência das bactérias, sendo bactérias viáveis, e realizada após isso a incubação. Então, foi utilizada na incubação 1.600 ml de solução tampão, mais 400 ml de líquido ruminal, mais os filtros de TNT com as amostras. Essas amostras ficaram incubadas por 72 horas a uma temperatura de 39 graus. Então, após passar essas 72 horas,
Pesou-se os filtros após secagem para determinar a matéria seca residual e a digestibilidade in vitro da matéria seca pela diferença. A digestibilidade in vitro da matéria orgânica foi determinada por meio da queima em múflo. A digestibilidade do FDN, então as amostras foram incubadas por 48 horas a uma temperatura de 39 graus, com posterior análise de FDN. Então, resultados encontrados no presente trabalho. Observamos a digestibilidade in vitro da matéria seca da silagem e o emurchecido de 56%, então a média da silagem de mandioca e do emurchecido, a digestibilidade foi maior do que a mandioca in natura. A digestibilidade in vitro da matéria orgânica da silagem foi em 57%, a mandioca in natura 51% e emurchecido 55%. Então, tanto na silagem como no emurchecido foi superior. E a digestibilidade in vitro do FDN, DIF-FDN, valores encontrados de 25% para silagem, 24% mandioca in natura e 30% emurchecido. As médias então, da silagem e emurchecido foram superiores à mandioca in natura. Os valores encontrados foram muito próximos encontrados por Shibata em 2023. Ele encontrou valores muito próximos de DIF da matéria seca e da matéria orgânica. A digestibilidade do FDN no trabalho dele foi muito superior, provavelmente pela época de corte, onde que ele fez o corte em 8 meses de idade, e esse trabalho foi realizado com 10 meses de idade. Pensando que a digestibilidade da FDN, então na FDN ela vai contar com celulose, hemicelulose e lignina. Quanto mais velha fica a planta, ela vai acumulando lignina. Então, um fato pode ser diminuída a digestibilidade da FDN, e foi a época de corte, então, onde que acumulou muito lignina e acabou diminuindo a digestibilidade total da FDN, da fibra detergente neutro. Então, Silva e Júnior 2011 encontraram valores próximos também de digestibilidade, 57%. Outros autores também encontraram valores próximos. Então, as conclusões estão que a utilização de processos como a ensilagem e o emurchecimento traz benefício aos teores de digestibilidade. Processos que, além de possibilitarem armazenagem por um longo período, possibilitam a utilização do material em épocas com escassez de alimentos volumosos. Então, a armazenagem como silagem é uma alternativa barata e que traz benefícios tanto no modo de armazenar o alimento para a época diferente do ano, como também melhora a digestibilidade. Então, eu agradeço ao grupo de pesquisa Coalhada pela oportunidade e todo o conhecimento adquirido neste processo, e à Uniwest pela concessão da bolsa.